Papo Mineiro hoje, uma prosa de comportamento humanizado, com o advogado Luiz Roberto Braga, um advogado, como ele mesmo diz, apaixonado pelo direito e pela justiça, com especialização em tributário em operações de fusões, aquisições, joint ventures e parcerias. Atualmente em cursos de resolução de conflitos e justiça restaurativa, abordando questões jurídicas de forma mais humanizada e eficaz, combinando conhecimentos técnicos e empatia assertiva na prática jurídica, surgindo assim soluções inovadoras e justas. Sócio do escritório Braga da Silva Advogados. Seja bem-vindo, meu amigo Beto. Tudo bem, Hernani? Uma boa tarde. Obrigado por esse espaço. Valeu por estar aqui. Muito bom. Vamos começar essa jornada. Vamos fazer isso junto. Vamos começar a jornada. Onde é que você nasceu? Eu nasci aqui em São Paulo, capital, de onde eu falo. Mas minha família é do interior e uma parte da família é do Rio de Janeiro. Então, basicamente, eu nasci aqui, mas eu sou do interior também e de outra grande capital que eu adoro muito. Rio é incrível. Minha terra natal. Né? Aqui. Minha terra natal é uma cidade maravilhosa. É isso. E aí? Como é que foi essa trajetória da sua infância, adolescência? Por que a escolha pelo direito? Nani, minha infância foi muito incrível, porque os meus pais sempre se preocuparam em dar pra gente, em colocar a gente em várias experiências muito bacanas. Então a gente teve a oportunidade de viajar, e essas são as grandes lembranças, pelo Brasil inteiro. Então, sabe quando a gente escutava nas aulas de história do Brasil? Aconteceu tal coisa em tal lugar. A gente esteve em muitos lugares, a gente teve a oportunidade e a beleza de visitar quase todas as capitais já logo na primeira, segunda infância. Então foi muito bacana. E dentro dessa perspectiva, além das viagens, minha avó, as duas avós moravam, uma mora na periferia de São Paulo, né? Então a gente passava todas as férias, todos os finais de semana possíveis jogando bola com os amigos da vila, sabe? Então foi uma delícia. E no interior, aquelas brincadeiras de interior que são maravilhosas. Sobe em árvore, mergulha em rio, vai para represa, vai brincar em outra cidade. Então foi uma infância muito, muito legal. E sempre, nesta infância, sempre tinha esse olhar de auxílio às pessoas, né? Então a gente não tinha muito como delimitar ou colocar o que seria esse auxílio, né? Mas aí, estudando um pouquinho, estudando as coisas na escola, história do Brasil, história geral, aparecia sempre esse elemento de justiça, querer entender um pouco mais, perguntar o porquê, qual era a razão disso, qual era a razão daquilo, e de repente, fazendo conversas, né, orientações vocacionais, a primeira coisa que deu, e não foi sem razão, foi ir para o mundo jurídico, né? Foi para esse mundo mais legal e cheio das regras. E foi essa minha primeira visualização. Não posso dizer que foi uma escolha precisa, determinada. Nossa, eu peguei aquilo, coloquei debaixo do braço, porque com 17 anos, 16 anos é muito difícil fazer essa escolha, né? Mas quando você entra na faculdade e começa a entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais, me vinha muito esse senso de querer participar e querer auxiliar de alguma forma, seja aí a formação, acabei enveredando por um auxílio de negócios, né? Então sempre veio, nossa, mas eu gostaria de estar perto de como as pessoas se relacionam, como é que as pessoas se relacionam com os seus negócios. Então acabei indo, num primeiro momento, os meus estágios foram por aí, na área de corporativo, fusões e aquisições. Depois, como é que esses negócios param em pé, né? Então, como é que a gente auxilia um negócio a criar a vida e traçar os primeiros
os primeiros andares, assim. Aí veio o tributário, e o tributário dá esse respaldo em termos de formação das sociedades e negócios. Em segundo momento, como fazer para melhorar a tributação dentro desses negócios, e o Brasil é incrível, né? A gente tem um autor que diz que é muito, e esse autor é muito divertido, ele diz que a gente tem um carnaval tributário, né? Então o livro dele chama o Carnaval Tributário. E depois disso, como é que a gente vende esses negócios, como é que a gente atua. E nessa jornada, né, uma coisa que nos uniu aqui, sempre tem discussão entre sócios, sempre tem discussão entre pessoas que lá trabalham nas sociedades e tal. E essa gestão de conflitos sempre teve muito presente, né? Seja de maneira não tão ordenada assim, né? Então, algo que é mais orgânico no fazer. E aí, decidi, neste movimento, eu quero entender agora, por que as pessoas, às vezes os negócios não dão certo? Será que é só um negócio mesmo? Será que dentro dessa projeção corporativa, quem são as pessoas e quem são as partes ali que transitam? E aí esse foi o final da sua apresentação, que é justamente entender um pouco mais sobre esta gestão de conflitos e o que eles propõem, que é essa justiça restaurativa, quer dizer, você conseguir levar as pessoas a um estado de restauro total dos seus interesses, das suas dinâmicas, sem ferir nenhuma parte nem outra, e elas conseguirem dialogar de maneira bastante eficiente, adequada, tranquila, para qualquer interesse que elas tenham, nem que seja esse interesse finalizar o negócio. Entendeu? Então, dentro disso que você me perguntou, essa curiosidade sempre me aguçou, sabe? Então, o que eles estão fazendo ali em termos de negócio? Como é que eles sustentam e estruturam o negócio? Tá bom, mas para estruturar não é só o tributário, como é que você gerencia isso? Gerencia as emoções, né? Vamos colocar assim, dentro da companhia. Foi muito, muito interessante. Muito legal até aqui. Eu já fiz, acho que em 2007, 2008, eu fiz na Fundação Dom Cabral, nós fazíamos uma formação em rede. Nós precisávamos fazer o turismo, trabalhar em rede. E dentro disso nós também tivemos a resolução de conflitos, conversas difíceis, né? E é muito interessante isso, porque isso serve para a vida, né? Serve para a vida. A família não deixa de ser uma rede, né? As conversas são difíceis. É a primeira grande, né? As conversas são difíceis para a família, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente pensa que está indo para o profissional, não, nós estamos indo para o pessoal. O pessoal tem que resolver isso. Aí conta mais um pouco. Como é que você está vivenciando essa questão? Está fazendo novos cursos? Então, você está gostando muito de como esse trabalho está acontecendo, né? Desse direito que é tributário, em parte, mas que também está te dando outras oportunidades, outros horários. É verdade? É isso, Hernani. Então, muito verdade. Dentro da minha aí. Dentro dessa trajetória profissional, o meu escritório, a minha sócia se aposentou, tá? Então eu ia falar nosso escritório, mas a sócia acabou, tá já logo com 60 anos, e falou, olha, Beto, eu amo o que eu faço, mas eu vou me desligar da linha de frente. Então eu falo, o meu escritório, ele é um escritório muito boutique, com clientes e famílias muito legais, né? Então o que acaba acontecendo, e exatamente isso que você mencionou, a gente participa de todos os conflitos, participa de todas as inquietações familiares, né? Seja da primeira geração, da segunda geração, e a gente tenta, juridicamente, conduzi-los. Só que o jurídico ele responde uma parte das perguntas, né? A experiência jurídica ajuda a encaminhar muitas das questões, mas a gente não toca só com o jurídico a alma das pessoas, sabe? O que elas querem falar, o que elas querem colocar para o mundo. Então, dentro dessa perspectiva do jurídico resolver quase tudo, né? Olha, está faltando uma parte desse quebra-cabeça aqui, que é justamente aquilo que nos uniu, esse curso que a gente faz no Mandala, que é justamente um aprofundamento em autoconhecimento, né?
Acho que a gente ouviu que a gente nunca leva ninguém a lugar que a gente não esteve. Então, essas rodas de conversa, essas abordagens que a gente faz, são muito interessantes, porque a gente troca muita experiência, e experiência profunda interna, que acaba ressoando no outro, que os outros também ressoam na gente, e a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre como e por meio não, e com este viés psicológico na abordagem, na reunião. E para mim, este direito que alia a técnica ao sentimento, à realização por esse meio, acho incrível. Entendeu? Para mim, esse é um ótimo trabalho. Não é só aquilo que está escrito friamente no papel ou a operação é linda. As pessoas acham aquilo linda, as pessoas se imbuem, se colocam nessa projeção de realmente ter aquilo, reconhecer aquilo como seu e levar aquilo para uma projeção muito maior em termos de tempo e longevidade. Muito bem. E aí, é uma coisa que você não viu na escola. Você não aprendeu isso na escola. Nenhum de nós, em qualquer escola, não aprendemos isso. Né? Como que a coisa é muito mais, né, diversa e mais sentida pela vida. Né? A vida é uma coisa muito preciosa. Então, como é que você viveu na escola, pensando assim diferente, ou você, depois que montou um escritório, começou a trabalhar, que você começou a pensar diferente? Pergunta interessante, né? Porque na escola, e quando a gente é criança, a gente nunca pensa nisso, né? A gente está lá vivendo antes de abstratamente pensar sobre a vida, como é que são as coisas. Então, acho que a gente lá, nessa primeira infância, primeira juventude, assim, a gente não realiza o quão importantes são esses primeiros passos, né? E como eles formam a gente, e como a gente poderia ter tido outras vivências, né? Tem algumas escolas que têm vivência de yoga, vivência de mindfulness, vivência. Isso é muito legal, né? E talvez essas gerações que seguem a gente, talvez se beneficiem muito disso, né? De parar e não só viver, mas estruturar pensamentos, estruturar qualidade de reflexão. Mas quando você olha para trás, né? Então, quando a gente olha para trás e olha assim e fala assim, nossa, gente, como que foi a minha infância? Você acaba recolhendo informações justamente assim. Então, por exemplo, para mim era muito normal estar no meio de uma discussão e ser aquela pessoa que tenta ser o fiel da balança. Gente, espera aí, calma, vamos pensar de um lado de um, vamos pensar do lado do outro. Entendeu? Eu sempre estava mais ou menos nessa posição quase Mediador, judicial. mediador. Mediador, sabe? Então, eu tava nisso, entendeu? Ou, gente, ó, calma, não precisa disso, vamos devagar, a gente não precisa esquentar, vamos discutir o que cada um precisa discutir, numa boa, vamos anotar aqui o que um quer, o que o outro quer. Então, organicamente, a gente vai fazendo as coisas sem pensar, e depois que a gente tem alguma caixinha de ferramentas, né, que é o que eu chamo da faculdade, dos cursos, da extensão, você olha para trás e fala assim, gente, mas já estava presente algo mais cru, né? Então, para mim é muito divertido, muito divertida essa reflexão que você provoca, porque é realmente isso. Nós falamos, gente, já estava tudo ali. A gente só deu conta porque hoje a gente para um pouquinho para pensar, reorganiza as nossas histórias e fala assim, gente, mas já estava ali. Os papos, sempre os papos da primeira juventude, e era muito interessante porque eu não me sentia assim, tá? Do jeito que eu vou comentar. Os amigos falam assim, nossa, Beto, mas você é muito maduro. Eu falo, não, gente, mas espera aí, calma, eu só estou pensando devagarinho em cada coisa. Vamos organizar cada caixinha, vamos colocar cada caixinha no seu lugar, devagarinho estruturar o que a gente quer. Para mim não era nada, né, uma ciência de foguete, como eles falam, e tem uma expressão legal em inglês. Mas era muito interessante, profundo, e para as outras pessoas que não tinham essa vivência, não tinham esse tipo de olhar, acabava escapando, né? Nossa, você é muito maduro. Não, gente, a gente está aqui só pensando devagarinho. Entendeu? Então, muito, muito interessante, viu, Hernani, essa reflexão. E a gente vê também duas profissões que têm
isso mais caracterizado, é direito e engenharia, que tem formações mediadoras. O direito, então, isso é muito importante para dentro da OAB, etc. Está funcionando isso? Essa Não entendi, mediação perdão. existente Cortou. funciona? Hernani, eu vou te dar a minha opinião pessoal e tendo vivido muitos casos familiares, tá? Empresas familiares, situações familiares bem delicadas. O que a gente vê no judiciário é 1/10 do que a gente faz fora do judiciário, entendeu? Então, o que acaba acontecendo neste fórum, que aí é o fórum das páginas amarelas, sabe? Tudo sangrento, absurdos, não sei o quê, entendeu? Este fórum aqui, este fórum do judiciário, tem muita coisa de interessante, muita coisa que precisa ser feita. Hoje tem muitas evoluções legais, mas fora dele, os acordos familiares, qualquer que seja o nível da família, vai muitas posses, poucas posses, muito problema, pouco problema, você tem uma abordagem, a gente chama extrajudicial, que é muito fantástico. Então, para mim, a mediação funciona assim. Ela tem características de você precisar se envolver e esticar mesmo o tempo, mas a partir do momento em que as pessoas estão ali para que elas sejam mediadas, vamos colocar assim, ou façam parte desse processo, ela é muito melhor que o judicial, que é terceirizar a resolução do conflito. Entendeu? Você colocar para um terceiro a possibilidade de falar assim, olha, você está certo ou está errado. E, francamente, para mim, em questões de família, é muito difícil apontar o dedo. É muito difícil cravar. E o juiz também acha isso. E neste setor de negócios em família ou família fazendo negócios, eles pedem muita ajuda. Inclusive fomentam a mediação, a justiça restaurativa nesses ambientes. Então é muito, muito legal. É muito legal. Conta um pouquinho mais disso, dessa justiça restaurativa. Ela restaura os relacionamentos? Essa é a parte interessante. A restauração ao estado anterior, vamos colocar assim, a restauração à tranquilidade anterior, sem o conflito, é algo muito poderoso. Por quê? Porque a gente acha que e é muito divertido isso, estou fazendo um curso que é praticamente isso, só que da parte do viés de gestão de mudanças, né? Então é muito parecido. A gente acha que a justiça restaurativa ou a mediação é um oba-oba, vamos colocar assim, é um jeito ali meio jogado das coisas funcionarem ou de conversa sem um direcionamento. Mas, Hernani, é um procedimento muito cuidadoso, muito milimétrico, em que você tem conversas com as pessoas separadas, você tem conversas com as pessoas e apoia os dizeres, né, as concatenações de ideia para que não fuja daquilo que foi programado e vai fazendo combinados possíveis. Vai deixando, o que eu gosto de falar, de migalhas pelo caminho, dizendo, olha, gente, a gente está aqui para fazer um processo mediado, para mediar uma situação deste jeito. Conversamos com um, conversamos com outro, esta é a finalidade, a gente tem estes pontos para evoluir, a gente pode cristalizar, e aí a ideia é que essa cristalização de entendimento seja pautada também no tempo, para não ficar muito turbulento. Então, não é uma ciência de foguete, mas é algo que tem a sua fundamentação, que tem os seus pontos de toque em pessoas e no jurídico, e para mim fazem muito sentido, sabe? Ótimo, muito bem. Então vamos voltar agora ao nossas experiências no mandato. Né? Nós já passamos de dois terços, né? Caminhando aí uma fase, pelo menos a primeira etapa finalizando. Né? Como é que isso tem te ajudado na profissão e no pessoal? Vou dar 2 passos para trás para dizer da primeira vez que eu fui no Mandala. E acho que a melhor definição... Que você já foi antes de mim.
É isso, e eu vou falar que a melhor definição, ela não é minha, tá? Mas eu me encontro nessas palavras e me encontro muito bem, e vou utilizá-las aqui. O Centro Mandala foi uma jornada de autoconhecimento proposta pela minha esposa, tá? E eu fui lá como todo bom parceiro. Eu fui ser parceiro nessa jornada dela. Só que eu nunca imaginava que essa jornada ia ser tão diferente e tão engajante, tão profunda, que a Cíntia, ela vira em determinado momento, antes de fazer o check, e fala assim, Beto, eu tô com muita coisa na minha agenda, eu não vou conseguir fazer. E mudou tanto essa perspectiva que eu falei, tá bom, se você não quiser fazer, tá tudo bem, eu vou fazer. Ela virou pra mim, mas como é que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou fazer, eu quero fazer, eu vou fazer, tá tudo bem, né? A gente combina como é que a gente vai fazer, você vai até lá, sei lá, a gente organiza, né? E ela falou, não, mas se você vai fazer, eu acho que a gente deveria fazer como casal. Eu falei, eu também acho, mas se você não quer fazer, e todas as razões são viáveis, tudo certo, né? E literalmente eu digo para quem quiser ouvir, já disse várias vezes isso, eu acho que todo mundo devia ter na escola, como você colocou, sabe? Essa jornada de autoconhecimento, muita reflexão sobre sentimentos, sobre as possibilidades que você se dá e como você se coloca no mundo, você coloca as suas histórias, como você deveria revisitar as suas histórias, medos, as sombras que a gente coloca e as potencialidades, né? Então, dentro disso, o Centro Mandala, e chegando na história e definição, né, é a definição do Mark, nosso colega, que ele chegou no primeiro dia do primeiro módulo e disse, olha, eu sou cético, e me reconheço nessas palavras, e cheguei aqui achando que ia ser uma coisa, né, mas eu saio daqui acreditando que tem um Deus. Tá? Então, independentemente da crença, este olhar para dentro e acreditar que a gente tem profundas conexões, tem com a gente, profundas conexões com o outro, que a gente realmente tem um propósito e precisa se escutar mais, escutar o corpo, escutar as ideias, escutar o outro. Isso para mim foi muito importante. E a consequência disso, para mim, nesses 2 terços, tá? Foi uma mudança de perspectiva total de vida. Total. Então, eu estava muito ansioso com algumas coisas do escritório, né? Então, você empreender sozinho ou com outro sócio num escritório pequeno é realmente muito desafiador, angustiante, causa muita ansiedade, causa muito, né? E eu moro numa cidade que também não ajuda, né? Então, diferente de outras que tem muitos parques, praia, São Paulo é uma cidade que te limita nesse aspecto. Então eu estava me sentindo muito inquieto e essa inquietude estava, inquietude estava me fazendo muito mal, né? Ao entrar no mandala, com os exercícios que a gente faz de reflexão, de entendimento da gente, das nossas questões, das nossas histórias, isso, nossa, abriu muitas comportas de tranquilidade. Então foi muito profundo. Eu digo que todo mundo tem que fazer. E toda vez que entra nesse assunto, eu vou falar, eu sou outra pessoa. Não desde o primeiro módulo, mas lá pelo quinto, eu falo assim, realmente está fazendo efeito. Essa pílula do autoconhecimento que a gente vai tomando e vai se dando, tem criado muitas raízes legais em mim. Está sendo incrível. Igualmente. Igualmente, né? Porque é uma coisa muito interessante, a gente sai mais leve, né? E é interessante os períodos são bem adequados, né? Para a gente fazer a aglutinação das coisas. Então, para mim também tem sido excelente mesmo, muito. E você tem mais uma além da profissão, do pessoal, você ainda tem mais um casamento. Ajudou o casamento? Casamento é um grande compartilhar de tudo, né? De todos os nossos
nossas características, todos os nossos medos, todas as nossas potencialidades. E o casamento é diferente dia a dia, e Cíntia e eu, a gente conversa muito sobre isso. Então, se a gente muda a nossa visão, o casamento é outro. A visualização sobre potencialidades é completamente outra. Então, dentro desse processo mandala, e aí coisas que aconteceram com a Cíntia, eu brinco, eu falo, olha, eu tenho uma outra mulher em casa. Ela tem a jornada profissional dela, então eu falo assim, gente, com o mandala, com as escolhas profissionais dela, eu falo assim, gente, você é outra pessoa. Muito mais tranquila, muito mais com um olhar profundo, analítico, cuidadoso, carinhoso, que é essa proposição do autoconhecimento, sabe? Então, meu casamento hoje, dia 30 de janeiro de 2025, é incrível. E amanhã vai ficar melhor. É isso que eu falo sempre, né? Não dá para ficar... Não tem. Né? Porque a gente quer que fique melhor. Isso é uma decisão da gente. Né? Uma decisão da gente. E o nosso combinado... Quais os planos para 25 e 26? Olha, eu quero continuar bebendo dessa fonte da tranquilidade, viu, Hernani? Porque tem feito muito bem, não só da perspectiva pessoal, mas da perspectiva profissional. Então, eu deixei a ansiedade um pouco de lado, deixei ela passar um pouco, não fiquei focado nela, e agora eu estou deixando as coisas acontecerem. E quando você não olha muito para a coisa, elas começam a acontecer, né? É divertido, né? Esse tipo de acontecimento, né? Quando você não foca e tenta aprender um assunto, as coisas vão aparecendo. E tem aparecido oportunidades profissionais, pessoais, de toda forma, com todas as pessoas que são próximas, profundas, assim, relacionamentos muito bacanas que eu criei nesses últimos tempos. Então, depois da pandemia foi um tempo bastante errático, assim, até as coisas entrarem num trilho, mas para mim, em 2025, o plano é de estruturação e tranquilidade para saber que as coisas têm o tempo das coisas, as pessoas têm o tempo das pessoas, eu tenho o meu tempo também, eu não preciso correr em relação a isso, e se a gente soltar um pouquinho estes tempos e reconhecer no outro também muitas potencialidades, nossa, é só alegria. E eu tenho colocado isso para mim, né? Especialmente nesse mês, que para mim durou 6 meses, né? Esse janeiro, nossa senhora, não acaba nunca mais. Nós estamos fazendo um ano já, né? E aí, eu queria que a gente terminasse, que o tempo está terminando, eu queria que a gente terminasse com uma mensagem sua. Não exclusiva para se a pessoa é casada, se é solteira, se a pessoa é advogada, se a pessoa é engenheiro. Não. Uma mensagem para um ser humano. Para deixar uma mensagem para uma pessoa, para você se conectar com uma pessoa, e eu adoro essa frase, seja só uma pessoa. Não precisa ter técnica, não precisa ter profundidade, seja só você. Eu costumo falar em todas as minhas interações que eu gosto de deixar o coração na mesa. E eu acho que, para mim, as relações estão precisando disso. Deixar aquilo que você sente na mesa, né? Então, você conversa com uma pessoa, deixa aquilo que você reputa o melhor. E o melhor é ser humano. Ser uma pessoa que olha para o outro e entende que o outro é tão igual, tão parecido, muito embora as questões podem ser muito diferentes. Então, deixem o coração na mesa. Essa seria a minha mensagem. Muito bem. Obrigado, viu? Obrigado, Obrigado, Hernani. Bom demais. Mas nós conseguimos fazer. Né? Ótimo. Um grande abraço. Adorei. Um grande abraço, uma boa noite. Fica bem. Igualmente. Tivemos aí, então, um advogado diferenciado que busca humanizar suas práticas. Essa entrevista vai inspirar muitas outras pessoas. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.